Capítulo 3. Do agravo de instrumento. Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre e tutelas provisórias. Segunda, mérito do processo. Terceira, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quarta, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. V. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Sexta, exibição ou posse de documento ou coisa. Sétima, exclusão de litisconsorte. Oitava, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Nona, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. X. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, primeiro. 12. Vetado. 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Art. 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. I. Os nomes das partes. Segunda, a exposição do fato e do direito. Terceira, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Quarta, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Art. 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída. E, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Segunda, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Terceira, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Primeiro acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Segundo, no prazo do recurso, o agravo será interposto por I. Protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Segunda, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Terceira, postagem, sob registro, com aviso de recebimento. Quarta, transmissão de dados tipo facsímile, nos termos da lei. V. Outra forma prevista em lei. Terceiro, na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Quarto, se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Quinto, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e segunda do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Art. 1018.
o agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruirão o recurso. Primeiro, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Segundo, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Terceiro, o descumprimento da exigência de que trata o segundo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos 3ª e 4ª, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segunda, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Terceira, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Art. 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Capítulo 4. Do agravo interno. Art. 1021. Contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Primeiro, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Segundo, o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Terceiro, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Quarto, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Quinto, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no quarto, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Capítulo V. Dos embargos de declaração. Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Segunda, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Terceira, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que
e deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Segunda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, primeiro. Art. 1023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Primeiro, aplicar-se aos embargos de declaração o art. 229. Segundo, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Art. 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Primeiro, nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Segundo, quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Terceiro, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1021, primeiro. Quarto, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Quinto, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Art. 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Primeiro, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Segundo, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Terceiro, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Quarto, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Capítulo 6.
dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Seção I. Do recurso ordinário. Art. 1027. Serão julgados em recurso ordinário. E, pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Segunda, pelo Superior Tribunal de Justiça. A. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. B. Os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Primeiro, nos processos referidos no inciso 2º, a linha B, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do art. 1015. Segundo, aplicar-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1013, terceiro, e 1029, quinto. Art. 1028. Ao recurso mencionado no art. 1027, inciso 2º, a linha B, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, na hipótese do art. 1027, primeiro, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Segundo, o recurso previsto no art. 1027, incisos I e segunda, a linha A, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as contrarrações. Terceiro, findo o prazo referido no segundo, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.